Já estamos de volta ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade e você pode participar do nosso programa mandando as suas perguntas, as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, a gente recebe aqui na hora, ou pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook e você pode mandar sua pergunta ali nos comentários do Facebook, do vídeo, que você vai ter a sua resposta também. E ainda temos o Instagram, @NaMiraDaVerdade, e também o nosso blog novotempo.com/NaMiraDaVerdade. Como, por exemplo, essa pergunta que acabou de chegar aqui no blog, quem mandou foi o Jefferson, ele é de Carapó, Mato Grosso do Sul. Eu estava lendo aqui o texto que ele falou. A pergunta do Jefferson, professor Leandro Quadros, é a seguinte: gostaria de saber o que significa a expressão Espírito de Elias, quando refere-se a João Batista em Lucas 1,17. Seria o espírito de Elias que estava em João? Como é que a gente explica essa ideia aí do espírito de Elias? Até muitos achavam que ele era o próprio Elias. Seria uma reencarnação de Elias, João Batista? Antes de eu explicar, eu queria mandar alguns abraços muito importantes que eu havia esquecido de fazê-lo no início do programa. Eu quero mandar um abraço, primeiramente, para a dona Neuza e para o senhor Gerson. Eles são os pais do Jurandir. Ele me entregou um bilhetinho em João Pessoa, Paraíba. Eu quero mandar um abraço para eles. Esses irmãos moram em Joinville, Santa Catarina. Que Papai do Céu abençoe muito a vocês, irmãos, e obrigado por acompanhar um programa. E um abraço também para a Carol, de João Pessoa, na Paraíba. E um outro abraço eu tenho aqui é para o irmão Lourival Araújo dos Santos e a sua esposa Ana Maria. Eles são um casal de São Luís, no Maranhão. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Vamos lá. Aqui em Lucas 1,17, diz assim, que João Batista será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. A palavra espírito ela é muito ampla na Bíblia, né? Só que um significado que ela nunca possui é de uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo humano. Quando o texto fala que João Batista seria um homem com o espírito e o poder de Elias, quer dizer que ele tinha tanto a personalidade, o caráter, a mente incisiva, a mensagem deles era incisiva, e eles teriam o mesmo Espírito Santo atuando por meio deles. Jamais João Batista poderia ser Elias reencarnado, até porque Elias não morreu, não é? Se você ler 2 Reis capítulo 2, Elias foi vivo para o céu. Então é impossível que uma pessoa que não tenha morrido possa reencarnar. Então analise esse fato com 2 Reis capítulo 2. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora, essa aqui é do Instagram. A Maristela mandou a pergunta pelo nosso Instagram. Obrigado a você que está mandando a sua pergunta aí pelo Instagram. Ela diz o seguinte: gosto muito do programa de vocês, aprendo muito e gostaria que Leandro Quadros me respondesse ou me explicasse o que diz lá em Mateus 19, a partir do verso 16. Tem pessoas que acham que é apenas esses mandamentos citados que devem ser seguidos. Bom, vamos ver lá o que está falando ali a partir do verso 18, né? Quando é perguntado que mandamentos, aí Jesus diz: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama a você mesmo. Quando Jesus diz isso, será que ele estava dizendo que apenas são esses mandamentos que a gente tem que guardar? Ele de forma nenhuma ali cita, por exemplo, o 4º mandamento. E aí as pessoas começam a achar que Jesus mesmo falava isso. Olha, os mandamentos que Jesus diz são esses. Como é que fica? Essa é mais uma forma de acharem que o Senhor Jesus aboliu a lei dos 10 mandamentos? Nós não podemos, queridos irmãos, conjecturarmos em cima do texto bíblico sem avaliarmos o seu contexto mais amplo. Quando Jesus cita alguns dos mandamentos, ele não está excluindo os demais, mas ele cita alguns dos mandamentos porque era o que realmente importava naquela discussão ali, né? Ele queria chamar, na verdade, a atenção do homem
não para a obediência, ele queria fazer até o contrário. Ele sabia que esse jovem rico fazia essas coisas. E Cristo precisava arrancar da boca dele, não só isso, Cristo queria arrancar dos lábios dele uma confissão de fé em Cristo. Então veja, esse texto até mostra o contrário. Ele mostra que se você obedecer esses mandamentos, mas você não tiver a Jesus, você está perdido do mesmo jeito. Não que não vai ser bom a obediência. A pessoa que obedece aos mandamentos de Deus, mesmo não sendo cristã, ela vai ter qualidade de vida. Ela vai preservar seus relacionamentos, ela vai ter bênçãos que Deus programou para aqueles que são obedientes. Agora, olha o que Cristo diz aqui no contexto. Ó. No verso 20, o jovem disse, tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então Cristo não queria apenas obediência externa. Cristo queria que o coração do jovem rico fosse entregue a Jesus. Tá? Então essa é a mensagem, entre outras, do capítulo. Agora, se Jesus estivesse excluindo mandamentos, por ele não ter citado, então não só o sábado sairia daqui. Nós teríamos que abolir também o não farás para ti imagem de escultura, porque ele não cita esse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não cobiçarás. Então, você veja, o argumento é absurdo. Então, Cristo não está aqui dizendo quais mandamentos valem ou deixam de valer. Ele está aqui citando alguns que o jovem rico já praticava, inclusive os outros, obviamente, para despertá-lo da necessidade de aceitar a Cristo como Salvador dele. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha. Agora, pelo nosso SMS aqui, quem mandou foi o Bruno. Ele é de Santarém, no Pará. Um abraço aos amigos, aos nossos telespectadores de todo o estado do Pará que acompanham a TV Novo Tempo, que tem a TV Novo Tempo aí em canal aberto e também pelas TVs por assinatura, tanto a Sky, a Claro, a Oi, as parabólicas também. Obrigado aí por vocês acompanhar o programa. O Bruno quer saber o seguinte, que respaldo bíblico, Leandro, podemos usar em relação ao não usar o véu, que é o costume de algumas igrejas, fazer o uso do véu? Hoje não é necessário mais usar o véu, que algumas igrejas usam aí, a mulher usar um véu cobrindo a sua cabeça? Nós temos que avaliar, nós temos que fazer uma pergunta para o texto bíblico. A instrução para o culto e para o uso do véu, em 1 Coríntios 11, é uma norma cultural ou um princípio? Fazendo essa pergunta, obviamente, temos que recorrer ao texto para tentarmos descobrir pistas que nos apontem para a conclusão correta. Uma norma cultural, ela é dada sempre para uma localidade, não é? E ela não é eterna, ok? Já um princípio, ele é dado de forma universal e é eterno. Então temos que diferenciar. Norma cultural é dada para uma localidade, para um grupo de pessoas e não é eterno. Já o princípio é dado de forma universal e ele é eterno. Então vamos ver se isso aqui é uma norma cultural ou é um princípio. Um verso aqui, vamos ler os versos 13 e 14, mas o verso 14 nos dá uma pista interessante. Tá? Nesse contexto, o verso 14 de 1 Coríntios 11 diz assim, a natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? Vamos avaliar essa implicação. Como que poderia ser vergonhoso o homem ter cabelo comprido se os judeus usavam o cabelo mais comprido? Então isso aqui já nos dá uma pista. Paulo está tratando aqui de uma questão local, cultural, e não de um princípio universal eterno. Quando você avalia o contexto cultural da época, na cidade de Corinto, os homens que eram prostitutos cultuais, eles usavam cabelo comprido. E as prostitutas cultuais cortavam o cabelo.
e não usavam véu. Então o que acontece? Paulo, ele não queria que os irmãos da igreja se familiarizassem com aquele costume cultural e fossem confundidos com prostitutos ou prostitutas cultuais. Ok? Então você percebe aqui que isto aqui é uma norma local, não é eterna, porque nem todas as culturas têm este problema aqui, não é? E que isso aqui não é um princípio. O princípio que está por trás da norma cultural e que vale para todas as épocas é o decoro, né? Você tem que se portar de forma decorosa na sociedade em que você vive. Só que na nossa sociedade hoje, isso não existe mais, né? Seja uma garota de programa ou uma senhora tem cabelo comprido, cabelo curto, entendeu? Seja cristã ou não, então isso aqui não se pode dizer que isso aqui é um princípio, porque não é. O princípio, sim, é o decoro. Agora, a forma como o princípio se apresenta, ele muda. Até porque essa orientação foi dada aqui de forma bastante local. Tá? Então, lógico, as irmãs da igreja congregação que o usam têm que ser respeitadas. Elas se sentem bem assim, não é? Tem que deixá-las buscarem a Deus da forma como elas querem. Agora, o erro está realmente quando a igreja congregação ensina que isso é um princípio obrigatório. Aí já está errado. Agora, fora isso, tem que se respeitar, não é, a crença das irmãs e dos irmãos da referida igreja. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Quem mandou foi o xará do professor Leandro, o Leandro Dias. A pergunta do Leandro Dias é a seguinte, professor. Se o original de Deus para nossa alimentação é o regime vegetariano, por que em Neemias, capítulo 8, parece que Deus está mandando o povo de Israel comer carne? E eu não entendi. Me responda mais essa. Eu amo o programa. Fiquem com Deus. Um abraço a você, Leandro. Aqui no livro de Neemias, Deus está pedindo para o povo comer carne mesmo? Ali no contexto é o seguinte. Veja, qual é que era o principal alimento, um dos principais alimentos deles no deserto? Agora, né? Só um pouquinho, desculpa, professor, só para o nosso telespectador entender. Quem falou que o princípio alimentar de Deus é o vegetariano? Veja, aqui, quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus não criou nenhum animal para ser morto. Ok. Né? Então, Gênesis 1, 28, nós percebemos que quando Deus criou Adão e Eva, Deus não deu os animais para serem comidos. Então vamos ler aqui Gênesis 1, 29. Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Então aqui não tem o regime carne, tá? Então óbvio, o Mas regime depois carne ele autorizou? é o que eu vou explicar agora. O regime cárneo depois entrou numa situação emergencial no momento do dilúvio, né? Quando Deus mandou o dilúvio, destruiu toda a vegetação, Deus liberou algumas carnes para serem comidas. E obviamente, amigo ouvinte e telespectador, o regime vegetariano sempre vai ser o ideal de Deus para nós. Agora, nós estamos também num contexto de pecado e Deus respeita o tempo de cada pessoa. E ali em Neemias o que ele fez foi o quê? Mostrar que ele queria ser um Deus que daria fartura para eles, inclusive carne, porque era um dos principais alimentos deles. Então, existe um ideal de Deus para a humanidade, mas Deus não obriga isso. Até porque depende de cada organismo, de cada pessoa e se adequando a um regime vegetariano. Deus entende as limitações das pessoas. Então, obviamente que num contexto israelita, Deus tinha que prometer, entre as bênçãos de fartura de alimentos, as carnes para eles. Não é? Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo aqui o nosso SMS. Tem uma pergunta baseada em Deuteronômio, capítulo 23. Deixa eu ver. O nome, quem mandou a pergunta foi o Edmar Soares. E o Edmar quer saber o seguinte. Em Deuteronômio 23, 2, Deus diz que filhos de pais não casados não poderão congregar. No verso 3, Deus faz a mesma coisa
com amonitas e moabitas, pela abominação de Ló. Isso é justo? Pergunta aqui o Edmar. Pagar um pecado que os pais cometeram? E outra coisa, vou aumentar aqui, professor, isso tem sentido? Isso hoje é assim também? Se de repente tem filhos bastardos aí, eles não podem congregar? Que história é essa? Veja, nós temos que avaliar aqui o contexto amplo e temos que lembrar de uma coisa. Deus estava ensinando sobre adoração e sobre santidade a um povo extremamente rebelde. Você imagine como que fica a mente de uma pessoa de ela ter sido escrava. Ou seja, a única coisa que ela aprendeu, tudo aquilo, ela aprendeu a obedecer só na pancada, diríamos assim, né? Então imagine ela e os antecessores dela. Então os israelitas, Deus teve que trabalhar para educá-los, para reeducá-los de uma forma muito diferente. Então Deus, para ensiná-los, por exemplo, sobre a santidade da adoração, Deus tinha que criar alguns recursos pedagógicos. E aqui no verso 1, por exemplo, proíbe-se que um homem com os testículos esmagados ou membro amputado faça parte das reuniões. E por quê? Porque costumava-se amputar membros sexuais em adoração a divindades pagãs. Então, para Deus mostrar o desagrado dele para com a idolatria e para com a mutilação do corpo, então proibia-se essa pessoa de fazer parte das reuniões. Não excluía da salvação, mas ela não fazia parte das reuniões para o povo ver, o povo duro aprender o quanto Deus abomina a mutilação do corpo e a idolatria. No verso 2 diz, né, se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Então Deus queria mostrar para eles o quanto ele abomina que pessoas gerem filhos ilegítimos e não deem um lar para as crianças. Então Deus tinha que utilizar-se desses recursos para poder imprimir esses conceitos com mais facilidade ou com menos dificuldade na mente dos israelitas. Agora, eles não estavam pagando pelos pecados dos outros, eles sofriam consequências. Não é? Por exemplo, se eu vou e dou um tiro em alguém, eu vou pagar pelo meu crime. Agora, as minhas filhas vão acabar sofrendo também as consequências, porque o pai vai estar na cadeia. Né? Elas não estão pagando pelo meu crime, mas sofrem as consequências. Então é isso que está acontecendo aqui. Na Bíblia, nunca um inocente paga pelo crime de um culpado. Isso é bem claro em Ezequiel 18:20, por exemplo. Muito bem, professor. Já terminou o tempo? Oi? Terminou o tempo? Ah, não. Pensei que você deu uma pausa aí que eu estou procurando as vou ler perguntas só mais um aqui. verso aqui, ó. Sem problema. Tu está Manda ver. concentrado aí. Ezequiel 18:20 diz assim, ó. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Então, percebe? Nunca na Bíblia um inocente paga pelo culpado. Então, entenda aquelas leis de Deuteronômio como maneiras de Deus ensinar o desagrado dele para com a idolatria, para com a promiscuidade, para com ter filhos ilegítimos, não é? O desagrado de Deus. Ou seja, é a forma de Deus ensinar o quanto Ele quer que o seu povo seja santo. É o recurso pedagógico que Deus tinha, didático que Deus tinha para ensinar a eles. Ok, muito bem. É que eu estou vendo aqui as perguntas que não param de chegar aqui para a gente. Obrigado pela sua participação e a gente fica já investigando aqui as questões para colocar na mira da verdade. Eu vou colocar uma aqui do nosso Instagram. Quem mandou foi o Floriano. Ele quer saber o seguinte, Leandro. Vivemos em qual momento da Bíblia atualmente? Em que momento da história bíblica o ser humano está vivendo? Quando nós estudamos as profecias bíblicas, nós percebemos que nós estamos no que a Bíblia chama de o tempo do fim, que é o momento que antecede a segunda vinda de Cristo. Talvez o ouvinte, o telespectador fique com medo, nossa, o fim do mundo?
não é bem assim. É assim e não é bem assim. É o fim do mundo de pecado, de dor e de sofrimento. Quando a Bíblia fala no tempo do fim, é o fim de uma era de dor, pela influência de Satanás, do pecado, e é o início de uma era de amor, de paz, de restauração do universo, especialmente do planeta Terra, na verdade, é a sua condição original. É o fim do mal para o início do bem absoluto. E isso vai ser inaugurado com a segunda vinda gloriosa de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, nada de arrebatamento secreto. E quando você estuda os sinais da volta de Cristo, você percebe que isso está muito próximo. Não temos uma data, porque Mateus 24:36 diz a respeito daquele dia, hora ninguém sabe, mas os sinais nos indicam a proximidade da volta de Cristo. E eu vou ler aqui brevemente alguns sinais para você. Mateus 24, 6 e 7. Vamos aqui primeiramente começar pelo versículo 3. Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E aí Cristo agora vai dar uma série de sinais em resposta à pergunta dos discípulos. Verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ou seja, existiriam guerras, rumores ou ameaças de guerras, são sinais do fim, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E aí vai dando mais uma lista de sinais, e aí vem o último, verso 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. O último sinal dos que Cristo deu em Mateus 24, não me refiro a outros em outras partes da Bíblia, é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então, quando o Evangelho, quando as boas novas de salvação chegarem a todas as pessoas, de várias formas, né? Todos tiverem alguma noção do que é dizer um sim para Cristo, Cristo volta. Cristo não quer pegar ninguém de surpresa. Ali 2 Pedro 3,9 diz, né, que o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou que nenhuma pessoa pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós estamos realmente, amigo telespectador, no tempo do fim. Não podemos lhe dizer uma data para a volta de Cristo, até porque seria uma insensatez eu querer aqui fazer previsões para você, no contexto atual. Agora, você precisa realmente dar atenção a esses textos bíblicos, fazer o seu preparo pessoal, não é? Ter os seus planos como se Cristo voltasse daqui a 100 anos, mas ser um amigo de Jesus como se ele voltasse hoje para você. Essa é a nossa mensagem. Muito bem, professor. Eu estou aqui recebendo um SMS, nós acabamos de falar aí sobre o véu, né? E a Lara, muito obrigado pelo seu comentário. O objetivo do programa realmente é esse. Se você discorda de alguma coisa, por favor, fale pra gente. A gente faz questão de colocar aqui para ver também a sua opinião. Nós temos 2 minutinhos ainda, mas a gente vai comentar aqui o que a Lara disse. Oi, meu nome é Lara. Eu acho que vocês deviam respeitar porque na congregação a doutrina do uso do véu. Porque toda mulher que ora sem o véu desonra a sua cabeça e todo homem que ora com a sua cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Só queriam que entendessem a nossa doutrina. Obrigado. Querida, obrigado por você ter dado o seu comentário aqui. O nosso objetivo, de forma alguma, é desfazer da doutrina da sua igreja. É ou não é, professor? É o que eu disse, né, Lara? Mesmo que eu não concorde, que eu veja que é uma questão só cultural, eu até mencionei na resposta que as irmãs têm que serem respeitadas, né? Então, eu mencionei isso. Então, acho que talvez você não tenha prestado bem atenção na Agora, resposta. a questão era cultural, né?
Mas não eles era um adotam princípio. isso, não há problema algum, certo, professor? Não há, é o que eu falei na resposta, né? Nós não podemos dizer que é um princípio, porque não é. Né? Agora, mesmo que não seja um princípio obrigatório, as irmãs que usam têm que ser respeitadas, foi o que eu disse na minha resposta. Então a Lara tem que aprender uma coisinha. O fato de alguém discordar de você não quer dizer que ela esteja lhe desrespeitando, né? Da mesma forma, você discorda de mim, eu não vejo que você está me desrespeitando. Eu posso discordar de você e respeitá-lo ao mesmo tempo. Muito bem. Lara, muito obrigado pela sua participação. E a você, telespectador, o objetivo do nosso programa é esse, é juntos estudarmos a Palavra de Deus e entendermos um pouco mais todo o seu contexto para o momento que a gente vive. Então, sempre digo, não tenha preconceito. Obrigado por você das mais diversas denominações religiosas que estão acompanhando o nosso programa, tá bom? Professor, nosso tempo acabou, a gente tem que ir embora, mas a semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço. Um abraço, Tito. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa hoje. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas perguntas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!